Graça e paz, nós vamos dar início ao estudo das cartas do Novo Testamento e, naturalmente, vamos iniciar com as epístolas do apóstolo Paulo, talvez o autor mais prolífico do Novo Testamento, tendo escrito 13 epístolas que são chamadas de o Corpus Paulinum. E, de modo geral, os estudiosos dividem as cartas do apóstolo Paulo em alguns grupos ou blocos, dependendo da ênfase dessas epístolas ou do momento histórico em que elas foram escritas. Como, por exemplo, o primeiro grupo seriam as pastorais, as cartas pastorais que Paulo escreveu a jovens pastores que foram formados a partir do seu ministério, como 1 e 2 Timóteo e Tito. Temos ainda as cartas da prisão. Lembra que Paulo, durante sua vida, esteve em duas prisões: a prisão domiciliar romana e a prisão do martírio, que seria a segunda prisão. E nessa primeira prisão, Paulo escreveu algumas epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que são chamadas de as cartas da prisão. Há ainda as cartas principais não por conta da prioridade do seu conteúdo, mas com relação ao seu tamanho: Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas. E, por fim, as escatológicas, aquelas que traziam conteúdo relacionado com o mundo por vir. 1 e 2 aos Tessalonicenses. Vamos iniciar hoje, naturalmente, com a ordem das cartas, que seria a Epístola aos Romanos. Bom, Romanos é a maior carta, talvez, eu digo com relação à sua dimensão de alcance na história da igreja, a sua influência na vida da igreja e a sua influência teológica. É um verdadeiro compêndio teológico, a Epístola aos Romanos, e talvez muito da nossa tradição, muito da nossa fé, na realidade, e muito da forma que nós cremos, nós estamos fundamentados a partir da teologia que se encontra na Epístola aos Romanos. A autoria da carta, naturalmente, é paulina, ela é identificada no seu prólogo. Paulo menciona o seu nome com o auxílio do amanuense Tércio. O que é um amanuense? O amanuense é um secretário contratado por alguém que tem condições para redigir os seus textos. Talvez Paulo tivesse algum problema de saúde. Lembra que em alguns momentos ele diz: "Vede que com grandes letras vos escrevo". Em outro momento ele está diante do sumo sacerdote, ele o chama de parede esbranqueada. Talvez Paulo tivesse alguma dificuldade visual. Ele contrata um amanuense para escrever os seus textos, e o local de origem dessa epístola é a partir da cidade de Corinto, por volta do ano 57 depois de Cristo. Nós vemos lá em Romanos capítulo 16, versículo 1, acompanhe comigo. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia. Agora veja comigo o versículo 23. Gaio, meu anfitrião, e de toda a igreja vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda. E o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora abra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. E nós faremos uma correlação com relação a esses textos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio. Então veja só, a primeira informação que nós temos aqui é que Paulo, ele recomenda a irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia. Cencreia era um vilarejo acoplado, um vilarejo nas regiões limítrofes da cidade de Corinto. Até hoje, inclusive, esse vilarejo está lá presente. Então veja, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, está recomendando alguém que mora em Corinto, em Cencreia. Segunda informação que nós lemos aqui em 16, 23, é que ele diz, 23, Gaio, meu anfitrião e de toda a igreja, vos saúda, e Erasto, tesoureiro da cidade. Gaio vos saúda. E aí, quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, eu agradeço a Deus por não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio. Ora, se Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e diz que ele batizou a Gaio, e aqui, quando ele escreve a Epístola aos Romanos, e ele fala que Gaio é o seu anfitrião, naturalmente ele está na cidade de Corinto escrevendo para Roma. Concorda comigo? Veja só, na
Epístola aos Coríntios, ele diz que não batizou ninguém a não ser Gaio. E ele está escrevendo aos Coríntios, significa que Gaio é Corinto. E quando ele está escrevendo aos Romanos, ele está dizendo que Gaio é seu anfitrião, ou seja, ele está em Corinto, está escrevendo para a igreja de Roma. Então, há evidências de que Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta. Arqueologicamente, há um achado do ano de 1929 em que o professor T.L. Scheer encontrou uma inscrição chamada de inscrição de Erastus. Os dizeres estão em latim e a tradução seria: Erasto, curador de edifícios públicos, construiu este pavimento às suas próprias expensas. Bom, quando nós lemos aqui a menção de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, nós temos a informação de que 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Perdão, Romanos 16, 23. Gaio, meu anfitrião de toda a cidade e de toda a igreja, vos saúda, e Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda. Nós acabamos de ver a informação que Paulo estava em Corinto. Ele diz que Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda. E foi encontrado um achado arqueológico que diz que Erasto, curador de edifícios públicos, construiu este pavimento às suas próprias expensas. Se aqui no texto de Romanos diz que esse Erasto era um tesoureiro da cidade, ele é um funcionário público, né? E foi encontrado um achado arqueológico em que diz que Erasto, curador de edifícios públicos, construiu este pavimento. Possivelmente estamos falando da mesma personalidade. Ele é mencionado como funcionário público em Romanos e é mencionado como funcionário público, possivelmente, nesse achado arqueológico. Ou seja, a Bíblia está sendo atestada pela arqueologia. E não somente isso, nós temos a informação que Romanos foi escrito a partir de Corinto. O destinatário dessa igreja, mencionamos, a todos os amados de Deus que estás em Roma, Romanos 1, 7. Quem é essa igreja de Roma? É uma igreja mista. É uma igreja não só composta por judeus, mas uma igreja composta também por gentios. Por exemplo, é uma igreja judaica. Ele saúda os cristãos judeus, Priscila e Áquila, seus patrícios, bem como Andrônico, Júnias e Herodião. Ele associa os leitores à lei mosaica, falo àqueles que conhecem a lei. Ele chama Abraão, em 4.1, de nosso pai, e se dirige a um judeu no capítulo 2, tu que tens por sobrenome judeu. Então, provavelmente, os judeus que foram convertidos em Pentecostes, na pregação de Pedro, eles migraram, voltaram, na realidade, para a sua cidade originária e trouxeram consigo a mensagem do Evangelho. Lembra que lá no capítulo 2 de Atos é mencionado que haviam vários povos do Ponto, da Bitínia, e, enfim, inclusive romanos, ali em Jerusalém, que foram celebrar a Páscoa, judeus. Eles, tendo recebido a pregação do Evangelho, que mais de 3.000 se converteram, voltaram e trouxeram essa mensagem, e é provável que nesse momento a igreja de Roma se estabeleceu com judeus. Mas não só judeus, é uma igreja também composta por gentios. Romanos 1, 11, 13 diz: vós outros que sois gentios, ou 15, ou 1, 5, entre todos os gentios de cujo número sois também vós, ou 1, 13, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, o que nós temos possivelmente aqui é uma igreja mista. E como que se deu esse fenômeno de judeus misturarem-se com gregos? Bom, vamos lá para uma cronologia. Em primeiro lugar, a igreja é fundada em Jerusalém, em Pentecostes, em que os judeus ouvem a mensagem de Pedro e creem. Eles retornam para Roma e agora esses judeus e esses gentios passam a fazer parte da igreja, uma igreja mista. Provavelmente o evangelho foi pregado pelos próprios judeus a essa população que vivia na cidade de Roma. Só que houve um édito no ano de 45 depois de Cristo, que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus da cidade de Roma. Então os judeus foram expulsos e ficaram só os gentios. Então agora é uma igreja gentílica. Só que como todo édito expira, o édito expirou e em algum momento, a partir do ano 57, quando Paulo está escrevendo essa epístola, os judeus retornaram para Roma e agora a igreja é composta novamente por judeus e por gentios. Ok. Qual é o tema principal dessa epístola? Podemos dizer que uma das temáticas principais da epístola aos Romanos é a justificação mediante a fé. A justiça de Deus mediante a fé.
A fé que salva, e essa fé que é obtida através da justificação. O que é a justificação? Estudamos em teologia sistemática, é um ato forense pelo qual, diante do tribunal de Deus, nós somos considerados justos. Justos pelo quê? Pelo mérito de Cristo Jesus. Éramos culpados, ele pagou o preço que nos era devido, recebeu as nossas culpas, viveu uma vida justa, morreu na cruz. Nós imputamos a ele o nosso pecado e ele imputou a nós a sua justiça, de modo que o preço foi pago. E agora estamos justificados. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 3,21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. A justiça de Deus é a grande tônica aqui do Evangelho, ou melhor, da Epístola aos Romanos, também chamado de o Evangelho, né? Porque é a mensagem do Evangelho sendo pregada aqui em Romanos. Veja, Romanos 3, 23 ao 27 é chamado de acrópole da fé. Alguns dizem que se perdessem toda a Bíblia e pudessem guardar um texto, guardariam esse. Porque 3, 23 a 27, Paulo conta toda a história da salvação em poucos versículos. Pois todos pecaram, pecaminosidade universal, a depravação total, estão todos perdidos, concordam com isso arminianos e calvinistas, todo homem peca, e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, é um contexto de aceitação, um contexto jurídico, um contexto de tribunal, gratuitamente, por sua graça. O que é a graça? É a iniciativa divina de salvar o homem, mediante a redenção. Redenção é um termo tirado do contexto do mercado financeiro, ou no contexto do mercado de escravos, onde havia um escravo e ali você poderia chegar e dizer: eu pago o preço da redenção dessa pessoa. Que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? É um termo tirado do contexto do templo, onde um sacrifício de propiciação era oferecido para que Deus se tornasse propício ao homem, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, por um período, Deus deixou os pecados impunes, porque Hebreus diz que o sangue de touros e bodes era insuficiente para perdoar pecados, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo de Cristo, para que ele mesmo seja o justo e o justificador. Por que ele é justo? Porque ele é justo em condenar o pecado na carne de Cristo Jesus, ou seja, o pecado não fica impune. Nós pecamos e precisa de uma justiça diante desse pecado, e ele é justo ao fazer isso, condenar Jesus como representante da humanidade, mas também o justificador. Ele não somente é o justo, mas é ele mesmo que é o justificador, porque é ele que se apresenta como sacrifício de propiciação daquele que tem fé. Qual é o meio de obtenção dessa justiça? A fé. Onde pôs a jactância? Onde pôs o orgulho? De todo foi excluída. Por que lei? Das obras? Foi por causa da nossa ação? Não, pelo contrário, da lei da fé. Então, a tônica de Romanos é mostrar que o homem é salvo por Deus. A obra da salvação inicia em Deus. A obra da salvação tem intermédio por Deus. E a obra da salvação é concluída por Deus. E nós obtemos essa salvação por intermédio da fé. Romanos capítulo 4 já é a segunda parte dessa epístola. Aqui Paulo vai desenvolver o seu entendimento ainda com relação à justiça. Ele está falando no 3 o seguinte: vamos fazer uma recapitulação da Epístola aos Romanos? Como que funciona a estrutura de Romanos? Capítulo 1, Paulo fala sobre a pecaminosidade universal. Ele diz no capítulo 1, porque todos pecaram e carecem da glória... Capítulo 1, ele diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então veja o que o texto diz, que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Ao olhar para o mundo, os gentios podem ver a criação e contemplar a glória de Deus, saber que existe um Deus. Mas eles não lhe deram graças e antes tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios e fizeram imagens de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à imundície. Ou seja, eles tiveram condições de receber a Deus, mas não quiseram. Então, o primeiro capítulo de Romanos fala da pecaminosidade dos gentios. Pecaminosidade de todo homem, seja um índio que está numa tribo distante ou um judeu que recebe a lei. Capítulo 2 vai virar agora para os judeus e dizer que os judeus também estão condenados sem o evangelho. E tu que tens por sobrenome judeu, que diz não adulterarás, mas adultera. Então ele vai apelar agora para o judeu e vai dizer que sem o evangelho o judeu também não é salvo. E no capítulo 3 ele vai mostrar a conclusão, a solução. Pois todos pecaram, encarecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção, que há em Cristo Jesus. Então, capítulo 1, perdição dos gentios. Capítulo 2, perdição dos judeus. Capítulo 3 é a solução. E o que é o capítulo 4? O capítulo 4 é desenvolver o que ele já vinha falando. É provar a sua tese. Paulo está dizendo que a salvação sempre se deu por meio da fé. Nunca foi por intermédio da lei. Haviam aqueles que acreditavam que a lei poderia salvar. Não, a lei não salvaria. Mas a salvação por meio da fé se daria no contexto aqui do Evangelho. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, precisa abrir. Abraão creu, isto lhe foi imputado como justiça. Ora, o que trabalha, o salário não lhe é considerado como favor, mas como dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que é poderoso para justificar o ímpio, isso lhe é atribuído como justiça, né? Basicamente isso que o texto diz. Então Paulo está dizendo, olha, quem trabalha, o salário não é favor, é dívida. Ou seja, se vocês tivessem cumprido a lei perfeitamente, vocês seriam salvos, vocês teriam direito. Mas, como vocês não conseguem, e vocês creem naquele que justifica o ímpio, então vocês são salvos. E Paulo está dizendo que Abraão creu, e isto lhe foi atribuído como justiça. Quando Abraão creu, quando Deus fez a promessa para ele que ele seria pai de multidões, que nele seriam medidas todas as famílias da terra, e ele creu, e isso lhe foi atribuído como justiça. Não foi por causa da sua ação, por causa da sua fé. Ele vem desenvolvendo essa ideia que a salvação sempre se deu por meio da fé. A salvação nunca se deu por intermédio da lei nem por obras. Quando Deus ele ordenava algo no Antigo Testamento e a pessoa obedecia, isso era um ato de fé. Ele disse a Noé que deveria construir uma arca. Noé, pela fé, construiu a arca. Você vê isso lá em Hebreus, os heróis da fé. Quando ele diz que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que o de Caim, foi pela fé. Quando Moisés obedecia os mandamentos, foi pela fé. E ordenava o povo obedecer os mandamentos, foi pela fé. Abraão ofereceu Isaac pela fé. Ele creu pela fé. Então a salvação era dada pelo ato de obediência, que era um ato de fé. Era dada pela fé. E isso resultava no ato de obediência, melhor dizendo. Só que eles não estavam ainda pondo a fé no perfeito. O que era perfeito haveria de vir. Hebreus diz que a lei não tem imagem exata das coisas, mas são sombras dos bens vindouros. Então, o perfeito seria Cristo. Ele seria a concretização perfeita eu vou usar esse termo, mas me entendo, do objeto de fé, daquilo no qual nós colocávamos a fé. Então, Jesus ele vem na cruz e morre pelos nossos pecados e agora está concretizado o ato perfeito de Deus. E quem tem fé nele será salvo. Capítulo 5 de Romanos fala sobre a nova humanidade, em Adão e em Cristo. Em Adão há uma humanidade, em Cristo há outra. Adão é o pai da humanidade para o pecado e Cristo é o pai da humanidade para a salvação. Cristo e Adão são representantes da raça humana. O feito da desobediência de Adão é a morte, o feito da obediência de Cristo é a vida eterna. Um homem pecou no Éden, Adão, e muitos, uma expressão semítica que indica todos, pecaram e morreram com Adão. Por igual modo, um homem, Jesus Cristo, realizou um ato de justiça sobre a cruz e os muitos, todos quanto o receberam,
são reputados justos e vivem eternamente. Por um homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, e por um homem saiu o pecado do mundo. Romanos capítulo 5 fala basicamente disso. Cristo como representante, como segundo Adão, ou último Adão, e Adão como um representante da humanidade que gerou morte. E aí entra outra temática muito importante na Epístola aos Romanos, que é a questão da lei. Qual que é a função da lei, gente, para nós que hoje vivemos no contexto do Novo Testamento da graça? Nós devemos olhar a lei a partir da seguinte ótica. A lei teve uma função. E qual foi a função da lei? Em primeiro lugar, a lei ela teve uma função civil para aquele povo e para aquela nação de Israel que vivia num contexto de pecado, num contexto de idolatria, que vivia num contexto em que haviam muitos deuses, havia um verdadeiro caos instaurado no meio do povo e não havia regulação. Então Deus ele traz a revelação da sua vontade para todos os âmbitos da vida judaica. Então, em primeiro lugar, a lei ela tem uma função civil, ela regula relacionamentos maritais, ela regula a família, ela regula crimes, ela regula ofertas, ela regula a divisão de bens, tudo, os dias santos. Mas a lei também ela tem a principal função, que é a função pedagógica. O que é a função pedagógica? Isso é dito lá pra gente em Gálatas, no capítulo... Bom, eu peço desculpa por não ter colocado a referência, mas Paulo diz em Gálatas que a lei foi dada como aio para nos conduzir até Cristo. O que significa a lei ser dada como aio? A palavra aio é a palavra paidagogos no grego, que significa pedagogo. Bom, o pedagogo era um escravo contratado, um doulos, daí vem a palavra servo, para conduzir a criança de casa para a escola, da escola para casa, no contexto grego. E Paulo está fazendo a comparação da lei com um condutor, com um paidagogos, com um doulos. E qual que é a ideia de condução da lei? A lei nos conduz até Cristo quando nós nos deparamos com o pecado. A função da lei é colocar o pecado às claras. E é por isso que a linguagem de Romanos é dita o seguinte: veio a lei para avultar o pecado. E quando nós nos deparamos com um pecado, nós temos a realidade posta diante dos nossos olhos de que precisamos de um Salvador. Não temos condições de cumprir a lei. Parece contraditório, estranho dizer que a lei veio para avultar o pecado, mas quando a lei vem e mostra que nós somos pecadores, isso nos conduz à necessidade de um Salvador. E por isso a lei é um pedagogo, ela nos conduz até Cristo, ela mostra a nossa demência para com Deus, a nossa falta para com a santidade e nos dá a solução. Cristo é a solução. Romanos capítulo 3, versículo 20, veja comigo. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então, olha, a lei nos demonstra o pecado. Romanos 5, 20. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 7, 7. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma, porém eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha, se não há lei, então tudo é permitido. Só que quando a lei é manifesta, agora há regulação. E se há regulação e eu não consigo andar segundo a regulação, eu sou um réu, sou um criminoso. E diante de Deus, todos pecamos. Então a lei ela vem para avultar o pecado. Só que Romanos 3, 23 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a sua graça, mediante a redenção, pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então a justificação é um meio de obter o problema, nosso pecado. Por isso a lei é um aio, ela é um condutor, ela foi dada não para ter um fim em si mesmo, mas para nos levar até Cristo. Isso significa que nós estamos sem lei, somos
antinomistas de modo algum. Ele chama em outras epístolas Paulo de a lei de Cristo, 1 Coríntios 9, 21, Gálatas 6, 2. Isso significa que, apesar de que a lei não é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação, nós estamos atrelados a uma lei que procede do coração. Essa lei diz respeito a uma transformação que só o Evangelho pode produzir. Conquanto Paulo mesmo não estivesse debaixo da lei, sim da graça, embora se alegrasse por estar libertado da lei, de modo que agora servia não sob o velho código escrito, mas na nova vida do Espírito, contudo podia dizer de si mesmo, não estando sem lei para com Deus, mas sob a lei de Cristo. A lei do amor é o cumprimento da lei de Deus. Paulo diz que aquele que cumpre a lei não adulterará, não matará, nisto terás cumprido a lei e os profetas. É o mesmo ensino de Jesus. O mesmo ensino de Jesus, que diz que o cumprimento da lei é este: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí outro tema que é importante na Epístola aos Romanos é a relação entre Israel e a igreja. Capítulo 9 ao capítulo 11 trata desse assunto. Paulo vem desenvolvendo toda a sua ideia teológica, sobre a salvação por meio da fé, sobre santidade, sobre comunhão, sobre o uso dos dons. Ele vem falando sobre assuntos bem eclesiásticos. E de repente Paulo, do nada, do Neida, abre um parêntese, do capítulo 9 ao 11, para falar da sua tristeza com relação à igreja, à nação de Israel. E eu digo para vocês que o capítulo 9 ao 11 é um dos mais difíceis de toda a Bíblia, é um assunto denso. Mas qual que é a ideia geral aqui que o apóstolo Paulo está trazendo? Bom, ele está questionando se, ou melhor, trazendo os leitores a uma reflexão. A nação de Israel não creu no Messias. Alguns creram, outros não. Portanto, teria Deus esquecido das promessas que foram feitas para a sua menina dos olhos, para o seu povo? Afinal de contas, haviam promessas de restauração para Jacó, para Judá, desde o Antigo Testamento, que o povo seria salvo por meio do Messias. Mas eles não creram. Então, teria Deus abandonado Israel? E a resposta se dá a partir do seguinte ponto: Deus não abandonou a nação de Israel. Um remanescente, a ideia do remanescente judaico continua crente. Veja o capítulo 11, versículo 1. Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma nenhuma ou alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho. E eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim também, no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. Então veja, Paulo está recorrendo ao exemplo de Elias para dizer que, assim como na época de Elias o povo havia se dobrado a Baal, mas Deus reservou um remanescente crente, os que não se dobraram a Baal, ainda hoje existe um remanescente da nação de Israel. Eu mesmo sou israelita da tribo de Judá, da tribo de Benjamim. Ele é um israelita, o apóstolo Paulo. Então, a ideia de que Deus abandonou o seu povo, ela não se concretiza, mas Deus cumpre as suas promessas por intermédio daqueles que creram. Isso é dado por graça. Há, entretanto, uma perspectiva maior que Paulo traz aqui com relação à nação de Israel para a salvação do povo inteiro. O ciúme gerado pelos gentios conduzirá todo Israel à salvação. Romanos capítulo 11, veja lá. Versículo 11 e 12. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem, os que não creram, né? De forma alguma, mas antes pela sua queda a salvação veio aos gentios para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo, gentios, eu magnifico o meu serviço,
para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Então é o seguinte, a ideia aqui de que os gentios estarão em um relacionamento com Deus no tempo futuro tão próximo, tão eivado da graça e da bondade de Deus, tão abençoado, que de alguma forma isso será gerado ciúmes na nação de Israel. E ao contemplarem a relação de Deus com Israel, eles sentirão ciúmes e voltarão. Baruch, Hashem, Shem, Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, e retornarão para Cristo. E Paulo diz aqui que se a queda deles redundou em salvação para os gentios, porque quando os israelitas caíram, os gentios foram enxertados na videira. Quanto mais será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos. Então a ideia é que quando os judeus crerem, haverá um grande avivamento. E provavelmente isso está relacionado com os tempos do fim. E aqui Paulo finaliza com a parábola da oliveira, capítulo 11, versículo 17, que fala que Israel era a oliveira natural, mas foram quebrados alguns ramos, eles não creram, e o povo gentil foi enxertado na videira, né? Então nós fomos enxertados nessa videira e agora fazemos parte de uma única árvore, de um único povo. Deus derrubou o muro de inimizade que havia entre nós e fez dos dois um único povo. Os cristãos e a autoridade, falando aqui do último capítulo que nós vamos tratar de Romanos. Bom, Paulo está escrevendo para judeus que estão debaixo do domínio romano. Lembra que quando os romanos eles invadiam os locais, geralmente eles impunham o modo de vida romano, inclusive a adoração aos seus deuses. Só que a nação de Israel, ela resistiu a isso fortemente, houveram várias revoltas e rebeliões. E eles entenderam de forma muito clara que não haveria como você convencer um judeu a adorar um deus pagão. Eles foram curados dessa idolatria desde o cativeiro babilônico. Então, é mais fácil você matar um judeu do que fazer ele adorar um deus pagão. A gente vê isso no período intertestamentário. Então, eles permitiram que eles continuassem adorando só a Jeová, a Javé, permitiram que eles continuassem guardando o seu sábado. Então, tinham uma série de privilégios os judeus. Só que mesmo assim, havia um sentimento de ressentimento com relação muito grande aos judeus. Eles estão debaixo de um jugo, né, tirano e gentílico, estrangeiro. Então Paulo está escrevendo o seguinte, olha, vocês têm que se submeter às autoridades, porque toda autoridade ela procede de Deus, mesmo que não seja uma autoridade santa. Capítulo 13, versículo 1, ele fala sobre isso, e ele fala que toda autoridade precede de Deus. Mas aqui a gente se pergunta até que limite, né, nós devemos obedecer às autoridades quando elas vão contra a vontade de Deus. E esse é o limite. A autoridade deve ser obedecida até o momento em que ela não está confrontando a autoridade da palavra de Deus e da sua vontade. Você lembra, por exemplo, do caso dos apóstolos, quando foram presos em Atos, e os mestres da lei os proibiram de pregar o evangelho. Disseram, como nós vamos deixar de pregar? Como é que nós vamos parar de falar dessa mensagem do evangelho? Desobedeceram. Por exemplo, quando as parteiras no Egito não mataram os inocentes, né? Quando houve essa ordem. Deus abençoou as parteiras porque elas não mataram as crianças. Então, algumas vezes a gente vai precisar desobedecer. Olha, está proibida a pregação do evangelho, nós vamos desobedecer. Só que, de modo geral, quando houverem leis justas, leis retas, e não houver nada que contraponha a palavra de Deus, nós devemos ser submissos às autoridades, inclusive orar por elas. Isso não significa que nós não devamos usar os nossos direitos de cidadãos, como Paulo usou o seu direito de cidadania romana, quando, por exemplo, ele foi chicoteado. Olha, você está chicoteando um cidadão romano sem ao menos o levá-lo ao interrogatório, a uma audiência, e o centurião temeu ali, ele falou, você é romano, isso me custou um alto preço, e Paulo vai falar, pois eu sou de nascimento. E nós também somos brasileiros, temos direito a reivindicar os nossos direitos, mas devemos fazer tudo com ordem, decência, é um princípio bíblico, debaixo das autoridades. E aqui nós finalizamos a Epístola aos Romanos, há outros temas ainda correlatos, mas os principais, os maiores são esses, né? A justiça por meio da fé, o cristão e as autoridades, o papel da lei,
Adão e Cristo. Os demais são exortações à santidade, à vigilância, né, à vinda de Cristo, o relacionamento com os irmãos da igreja, o amor no seio da igreja. Ele fala sobre os dons, as suas ideias de visitar a Roma, recomendações a vários irmãos, saudações, bênção e a doxologia, né, que é o momento de glória a Deus, que é presente em todas as cartas do apóstolo Paulo. Muito obrigado, nós continuamos na próxima aula com a Epístola aos Coríntios, 1ª ou 2ª aos Coríntios.